eu gosto de escrever ficção baseada em realidade. Eu acho que aí sai alguma coisa que aparenta a realidade nua e crua, né? Bom, eu nasci na Bulgária e posso ser chamado de baby boomer típico. É que nasci um ano depois do fim da guerra, em 1946. Naquele tempo, a Bulgária se tornou um país comunista e com todas as consequências. E então eu, depois de terminado o segundo grau, meus estudos, eu entrei na faculdade lá e comecei a estudar literatura. Especialidade em germanística, eu falo alemão, porque se falava também em casa. Nós somos de origem judaica, mas na Bulgária era normal como segunda língua e na Europa Oriental toda. O alemão era adotado como segunda língua. E então, em 1969, fim de 69, alguns amigos meus se envolveram em algum movimento dissidente, o que era uma coisa absolutamente inaceitável em uma ditadura comunista. E eu era muito próximo de um deles, e então um dia este grupo foi preso, todo mundo foi condenado, o meu amigo passou 4 anos e meio na prisão, e eu entrei de curioso, porque eu realmente não tinha participado desta atividade, embora também não simpatizasse com o regime, mas naqueles anos, vamos nos lembrar, 1970, era um pouco depois de terminar a Guerra dos 6 Dias. E então aconteceu uma coisa interessante. Nos países comunistas, as pequenas comunidades judaicas, elas entraram em um choque bastante forte com o governo, porque durante a guerra as notícias que saíam nos rádios, televisão e os jornais eram vitórias árabes. E então, de vitória em vitória, uma semana depois, os gloriosos exércitos se renderam. E a mentira, ela aflorou. Mas nisto aqui, o relacionamento com as comunidades judaicas o relacionamento ficou muito azedo. Até porque, obviamente, nós torcíamos por Israel, a gente conseguia uma ou outra informação pelo rádio, escutando a BBC, a Voz da América, o Europa Livre, que transmitiam em vários idiomas, mas os vizinhos vinham para nos dar as condolências, porque a opinião pública recebia informações que Israel estava praticamente para desaparecer. E aí, em 1970, eu, muito amigo de alguns dissidentes, ninguém acreditava que eu não fosse envolvido. E então eu fui interrogado várias vezes, só que coincidiu com uma oportunidade que eu tive e fugi e fui para conseguir chegar em Bélgica e pedir asilo e recebi asilo de refugiado político. De lá, passei 2 dias na Bélgica, mas eu tinha alguns parentes aqui no Brasil e então uma tia minha veio me visitar, ela não me conhecia ninguém, não nos conhecíamos, e ela me convidou para vir para São Paulo inicialmente. Aí eu cheguei, algumas famílias me ajudaram, eu fui trabalhar na CCE, que era de uma família judia,
e mais tarde eles me mandaram para Manaus para iniciar as operações da empresa na Zona Franca de Manaus. Era para passar de 3 a 6 meses e este ano estou completando 50 anos aqui. Bom, eu passei uma vida trabalhando, me envolvi em negócios, tive sucesso, eu acho, mas chegou a hora de me aposentar e aí eu pensei que eu preciso me reinventar. Até porque não sou o tipo de acordar e ficar de pijama o dia todo. Então, eu precisava de uma ocupação. E aí eu voltei para o meu primeiro amor, que tinha sido a literatura. Só que eu tinha um problema. Eu não sabia se iria conseguir escrever em alguma língua, porque o búlgaro eu não usava mais muitos anos e você perde a fluência. Eu ainda falo, mas não é a mesma coisa quando você não pratica. Eu falo alemão, mas também enferrujado. Falo inglês não o suficiente bom para escrever literatura e português nunca estudei na escola. Então eu tinha um dilema: será que eu conseguiria escrever? E aí resolvi que valia a pena experimentar e comecei a escrever o meu primeiro livro. Me custou mais de um ano de trabalho realmente árduo, Onde Estão as Flores, que conta mais ou menos a chegada da minha família no Brasil, só que não é a história da família, é romanceado, é ficção. E eu mandei a família vir para a Amazônia porque queria contar sobre a Amazônia, onde moro e onde tenho conhecimento da história e de que se passou aqui nos últimos 200 anos, desde a chegada dos primeiros judeus aqui. E então, o primeiro livro foi bem recebido e foi o convite para continuar. Aí escrevi A Filha dos Rios, depois disto, também foi bem recebido, mas era um nome pouco conhecido. O terceiro livro, Na Sombra do Mundo Perdido, já apareceu nas estatísticas de livros bem vendidos. E o último, Nas Pegadas da Aremoa, foi durante 11 semanas entre os livros mais vendidos no Brasil. E uma semana ficou em primeiro lugar, que foi uma surpresa. Mas isso corresponde ao que me disse um amigo meu, que é escritor estabelecido já e conhecido no Brasil. Eu perguntei o que se faz se você pretende ser escritor. E ele respondeu: só tem uma coisa: escrever. Quando escreve o primeiro livro, você é ninguém, é alguém que está pensando em escrever. O segundo livro é este, alguém está persistindo. Quando você chegar no quinto livro, isso é uma escritora e o público já lhe conhece e você pode ter, eventualmente, algum sucesso, que não é fácil. A história da expedição nazista foi uma surpresa para mim, como para muita gente. Na verdade, existe um lugar no Brasil encantador, são as cachoeiras de Santo Antônio, no Amapá, que parecem Foz do Iguaçu. Só que a grande diferença é que não tem um turista sequer. E são grandes, um pouco menores que Foz do Iguaçu, não muito, e muito bonitos. Numa visita a este lugar, descobri, a 5 minutos de barco de lá, um pequeno cemitério onde tem uma cruz grande e esculpido nesta cruz está uma suástica. E aquilo chamou a minha atenção
realmente aí vi que escrito em alemão que houve uma expedição e logo na véspera da Segunda Guerra. Muito esquisito, na hora do esforço da guerra, ninguém manda uma equipe com avião e tudo do outro lado do mundo para fazer ciência. Estava claro que tinha alguma coisa por trás. E aí eu fui, achei materiais e consegui descobrir que, na verdade, atrás do interesse científico, tinha algum interesse militar. Os alemães tinham em torno de 1.000 submarinos no Atlântico e precisavam de base para abastecer, para manutenção, para descanso dos marinheiros. E então acharam que talvez um lugar muito vulnerável seria Guiana Francesa, que eles poderiam facilmente dominar. E então mandaram fazer um estudo na região. Nunca se concretizou isso porque a guerra estourou e não deu tempo, mas tem correspondências entre membros o Heinrich Himmler, que era um dos nazistas importantes, que dava instruções para fazer o estudo. Então, eu fui atrás e nisso descobri que quando a expedição saiu do Brasil, eles deixaram uma indiazinha grávida. E a filha que nasceu, toda a tribo chamava de Alemoa. E por isso o título do livro, Nas Pegadas da Alemoa. E então eu fui atrás da Alemoa. Passei uns 12 dias nos interiores do Amapá, um programa que não é muito fácil, porque é muito longe, muito remoto, não tem comunicações, não tem estradas, é ainda muito selvagem. E descobri algumas coisas, mas não achei, na verdade, a Alemoa. E aí resolvi que isso vale a pena escrever um livro. Naquela região do rio Oiapoque, que eu recomendo, é muito bonita, só que você chega de Guiana Francesa, você chega fácil. Do Brasil, muito difícil. Naquela região ocorreu um fenômeno, por isso que é difícil achar mais informações. O governo francês fez um tipo de Bolsa Família para os povos originários, os índios dali, que dá em torno de 1.000 euros por mês para cada pai de família, 600 euros a mãe e 300 euros cada filho. Uma Bolsa Família meio generosa. E então tem família que faz mais de 3.000 euros. E eles não fazem mais nada. E isso atraiu um monte de gente do lado brasileiro para o outro lado, viraram franceses e recebem estas bolsas. Só que isso fez um movimento de gente que misturou, e estas tribos, eles não têm memória. Ninguém sabe quem era o avô. Eles sabem quem era o pai e a mãe no máximo. Depois disso, não tem memória. Então, não é fácil colher mais informações. E eu descobri, inclusive, que tem um livro que eles escreveram depois e teve um filme que eles fizeram. Eu achei uma parte deste filme e aí entrei em documentação. Isso é a cruz que eu visitei. Eu tenho uma fotografia mais nova minha ao lado desta mesma cruz. Ela está um pouco deteriorada, mas não muito. E então eu fui procurar e achei também um livro que é escrito em um alemão gótico. Tá aqui um livro que os próprios participantes nesta expedição, eles escreveram o livro e fizeram um filme. Depois disso, fui seguindo
alguns documentos oficiais, tanto aqui no Brasil, porque eles pediram licença e receberam a licença do governo Vargas, que tinha algumas tendências um pouco pró-nazistas. E aí foi se abrindo um leque de informação. O resultado foi, acho que achei algumas coisas sobre a Alemoa, mas não consegui achar ela. Então, mas o que eu fiz? Eu escrevi um romance, então eu usei os muitos dados, fatos que aconteceram, e aí coloquei um pouco de fantasia e de criatividade e fiz a história da Alemoa. O que me chamou muito a atenção quando eu cheguei em Manaus, eu não esperava, na verdade, encontrar uma comunidade judaica. Eu pensava que era um lugar muito remoto. Mas logo no segundo ou terceiro dia já fui convidado para ir à sinagoga. Eu fiquei surpreso. Realmente, aqui, hoje, as comunidades são muito menores do que foram na época. E a história, acho importante que todo mundo saiba, a história da imigração judaica é basicamente de Marrocos. Tem uma explicação muito interessante. Estamos falando da época um pouco antes do Napoleão e na época dele, 1800 e pouco. Alguém de Marrocos chegou em Belém e ele achou aquilo uma maravilha. Ele saía de Saara, de um país árabe cultura muito rígida e muito diferente, não tinha árvores, não tinha verde, tinha, na verdade, só o deserto. E aí este alguém começou uma odisseia que ficou uma movimentação realmente intensa. E o que acontecia? Isso se acelerou com o aparecimento da borracha. Aí, realmente, o atrativo econômico prevaleceu, e aí vieram mais muitos, e chegavam garotos, normalmente homens, mas logo depois do Bar Mitzvah. Chegavam em Belém procurando o tio tal que estava em algum lugar na selva, porque a borracha não estava em Belém nem em Manaus, mas sim nos seringais dos interiores amazônicos, onde para chegar hoje leva meses, e se você for de avião também é muito longe. E esses garotos que chegavam do deserto aqui viam uma abundância de água doce, o verde. E é curioso, muitos deles também, como estavam sozinhos, no final se juntavam com alguma cabocla ou de Índia. E o resultado disto é que se calcula que hoje nos interiores amazônicos deve ter em torno de 500 mil descendentes de judeus, que não são mais judeus, porque esses garotos, depois, quando era para casar, eles mandavam buscar a esposa em Fez, ou Tanger, ou qualquer outro lugar. Mas eles deixaram muita gente de origem judaica, e isto também explica que tem lugares do interior que tem cemitério judaico bastante grande, muito maior do que a população atual. Tem uma cidade no Pará, Cametá, em um dado momento tinha quase 50% da população era judaica. E essa história é fantástica, eu acho. E então eu tento contar, até porque um outro autor, Samuel Ben-Shimol, que é muito conhecido, ele conta, só que de maneira científica nos livros dele. Tem um que se chama Eretz Amazônia, que recomendo, que este realmente traz
a história. Eu tento descrever a mesma história, mas de uma forma romanceada que é mais fácil para ler. Acho fascinante isso. É muito, muito interessante. A história da Alemoa é real. Há uma discussão. Quem era o pai da Alemoa? Não tem muitos papéis, porque veja a situação. Quando os alemães saíram daqui, no regime nazista, que pregava que os alemães eram uma raça superior, ariana, etc., não era muito para se publicar que um deles teve relacionamento com uma índia. Então, no livro, eles não mencionam nada, mas tem várias fontes que informam e há uma pequena dúvida: quem foi o pai? Então, segundo alguns autores, o pai era o piloto da expedição, acho que Gert Kahle, e a outra é que era o chefe da expedição. Mas no final não faz tanta diferença, mas a Alemoa existiu e com certeza. Eu gosto de escrever ficção baseada em realidade. Eu acho que aí sai alguma coisa que aparenta a realidade nua e crua. Numa das tribos apareceu uma faca alemã de uma qualidade extraordinária, só que surada, né? Uma faca de 70, 80 anos, mas de uma qualidade Solingen que hoje não se faz mais. É um pouco estranho, né? No meio daquela mesma tribo aparecer esta faca. Aí você pergunta de quem era. Era do meu pai. E quem era o teu pai? Eu tenho um nome, inclusive da mãe da Alemoa, eu tenho um nome. Você pergunta, mas é que eles não têm sobrenome, tem um nome e aí morre o assunto. A história é verídica, não tenha dúvida, tem alguns vestígios e tem inúmeras fotografias. Eu tenho este livro aqui, que ele dá fotografias N, deve ter umas 200 fotografias, né, dos participantes. Tem fotografias do avião da expedição, tem de um índio que foi muito importante nesta expedição, que eles chamavam de Winnetou. E Winnetou era um nome que um escritor alemão na época, Karl May, deu a um índio norte-americano, e os alemães nesta expedição apelidaram de Winnetou da mesma tribo da Alemoa. Eu procurei por ele também, difícil porque os nomes que eles usavam, hoje em dia também não usam mais. Agora, e ficaram tão afrancesados que até fazem biquinho quando falam português, né? Então, é engraçado. Tem inclusive nestes livros que eu tenho aqui, tem registros de conversas do embaixador da Alemanha com o governo Vargas, tem o chefe da expedição foi para Rio de Janeiro antes de iniciar, tem os contatos em Belém que eles fizeram quando chegaram, tem fotografias do avião com oficiais brasileiros ao lado, e está bastante documentado. É realmente uma coisa. E é interessante que é muito pouco conhecido, né? Isso é uma preocupação gigantesca. É que, por alguma razão, a humanidade não aprende com os erros. Nós temos a obrigação a contar a história para os nossos filhos e netos, mas nós fomos a nação que mais sofreu.
As outras não sempre seguem esse mesmo exemplo. Então, a quantidade de gente que não sabe o mal que foi feito, os horrores que se sofreram, muita gente não faz nem ideia. Eu olho com preocupação na Europa, em países como Hungria, reaparece, e não só lá, tem na França, tem em outros lugares. Mesmo assim, eu acho que estamos numa situação melhor do que 80, 100 anos atrás, quando apareceu o Hitler. Eu acho que na Europa, pelo menos, a consciência hoje é um pouco melhor do que foi naqueles anos. Mas a preocupação existe, ela é legítima, e eu acho que nós temos que fazer o que podemos para deixar os nossos filhos, netos e todo mundo que nos conhece, mostrar que este é um caminho terrível e sem com perspectiva ruim. Ruim é pouco. Eu assisti aqueles anos, os anos 60, 70, quando maior parte dos judeus, uma grande parte dos judeus da Europa foram para Israel, e aí as comunidades que ficaram, principalmente na Europa Oriental, agora vejo que na Ucrânia não tanto, mas nós ficamos uma comunidade na Bulgária que não tinha 3.000 pessoas. O rabino vivia preso. A sinagoga, que a Bulgária tem a segunda maior sinagoga na Europa, que é sefaradita, é muito bonita a sinagoga, hoje está funcionando e está aberta, mas na minha época não tinha. E era muito complicado para você se preparar para a Bar Mitzvah, porque quem poderia te preparar morava no outro lado da Sofia, da cidade. A vida judaica inexistia. Hoje, com satisfação, vejo que está revivendo, está voltando, mas também reaparece um pouco o antissemitismo, e isso também preocupa. E carregamos este peso, mas também é uma honra você fazer parte de um povo com a resiliência e a cultura que nós temos. É uma coisa que acontece no mundo todo. Mas eu tenho olhado com alguma satisfação. Você vê, Trump tinha um pouco esse discurso e ele perdeu. Em um primeiro momento, a gente vê ele falando até bem do Israel e etc. e tal, mas eu não consigo acreditar nesta conversa dele. Mas a gente vê agora Macron ganhou na França. No final, há uma silenciosa, muitas vezes, maioria, que, quando se demonstra, ela resolve as eleições e os fatos políticos. O bom senso, se você olhar o século XXI e século XX, vai ver que, na verdade, o mundo está alguma coisa melhor. Vamos pegar de 1900 a 1922 e comparar com 2000 e 2022. Se você começar o século passado, você logo tem uma revolução na Rússia antes da Revolução Grande, 1904 e 5, mas o mesmo ano a guerra da Rússia com o Japão. Aí você vai para frente, as guerras balcânicas e algumas guerras no norte da África. Aí você tem a Primeira Guerra Mundial com um resultado desastroso para o mundo todo. Depois disso, eles também tiveram a pandemia, a gripe espanhola, e depois isso vai para frente. Se a gente estender um pouco, chega a 29, quando foi a Grande Depressão,
e um desastre econômico muito grande. Se você pegar o nosso século XXI, você vai ver que nós tivemos algumas guerras ali, Iraque, Afeganistão, mas muito menor daquilo que teve 100 anos atrás. Agora a guerra na Ucrânia, que caiu de surpresa e é muito lamentável. E também o antissemitismo reapareceu, mas não na mesma proporção que naqueles anos. Por enquanto, pelo menos, não temos visto pogroms, e olha que isso no início do século passado era uma coisa bastante comum, tanto na Rússia quanto na Ucrânia e também Polônia. Eu acho que o mundo está melhor. Agora, o mundo é muito maior hoje, nós somos muito mais gente, então o cuidado tem que ser redobrado, mas algumas coisas melhoraram. Não há razão para pessimismo, há razão para preocupação.